Caio Jorge arregou. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Galo que vai ao STJD contra o Caio Jorge. E uma excelente notícia para o Galo nesse dia, para o torcedor atleticano após o clássico. Então, quer saber sobre tudo isso? Assista até o final, deixa o like, curte o vídeo, gente, ajuda demais mesmo. Então já chega curtindo, dá essa moral, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se rumo aos 300 mil inscritos. Tamo junto, agradeço a todos aí pela audiência, né? E claro, vamos falar sobre esses assuntos, mas antes, vai comprar ou transferir veículo em BH? Garanta sua compra segura com a vistoria cautelar da Supervisão. Deixe seu veículo 100% protegido e rode tranquilo com os benefícios da escolha certa. Diga adeus à calvície e recupere seu cabelo com resultado natural no Instituto Céspedes. Chega de internet travando, navegue com ultra velocidade e estabilidade 100% fibra ótica na BOT Internet. E você quer comprar ou vender seu carro pelo melhor preço de BH? Vem pro feirão do Mineirão todo domingo de 6 da manhã às 13 horas. Não perca os links, estão todos na descrição do vídeo. Ó, e se além do like puder hypar o vídeo, ajuda muito, tá bom? Tamo junto? Bora então para as notícias do vídeo. Tá na tela a primeira notícia aí boa pro torcedor do Galo, ó. Contrato renovado Riquelme. No clube desde os 11 anos, campeão brasileiro sub-17 em 2025, protagonista da seleção brasileira da categoria e um dos destaques da base atleticana, o atacante teve o contrato ampliado pelo Galo. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2029. Para coroar grandes atuações e continuar brilhando com o manto, vamos juntos, tá aí. O Riquelme, que renovou com o Atlético até dezembro, até o final de 2029, né? Tem um contrato bom com o Galo. Agora cabe ao Atlético utilizar o garoto, né? Cabe ao Atlético dar oportunidades. E sinceramente, agora que o contrato está renovado, que o Atlético estava tentando renovar esse contrato, o Tanaka até já trouxe a informação sobre esse contrato, já está pronto, né? Já há algumas semanas, mas agora foi anunciado. Ontem o Riquelme fez um golaço contra o Santos, lá no Sub-17, um golaço, né? O Gabriel Veneno também foi bem nessa partida, tá? Tem que continuar de olho no Gabriel Veneno, mas o Riquelme, sinceramente, não sei se ele está pronto ou não. O que eu sei é, em vários jogos, o Dudu entra e o Atlético fica com 10. Ele entra mal em todos os jogos. E naquela mesma faixa de campo nós temos o Riquelme. Ontem quem jogou muita bola foi o Vitão, que também é um destaque aí do Sub-17, seleção de base. Então será que o Riquelme agora, que renovou o contrato, não pode treinar com os profissionais pelo menos? Estar ali no dia a dia e, se o Barba achar que ele tá pronto, utilizar o garoto? Então tá aí, que ele seja bem utilizado, mas é uma ótima notícia, porque neste momento ele é até mais promissor que o próprio Gabriel Veneno, tá? Que é mais um jogador que tem lances mais bonitos, dribles e tudo, muita qualidade técnica, mas o Riquelme tem sido um jogador mais efetivo aí na base do Galo. Parabéns ao Atlético aí pela renovação. Vamos agora ao que interessa, vamos falar do clássico. Ontem teve muita polêmica e olha essa notícia. Agora, Caio Jorge do Cruzeiro entra na mira da Procuradoria do STJD e pode pegar até 9 jogos de suspensão por lance com Juan Tressoldi do Atlético. O atacante deve ser denunciado pelos artigos 250 e 254 do CBJD. O artigo 250 por ato desleal prevê suspensão de 1 a 3 jogos. Já o 254 aqui por conduta violenta pode render até 6 jogos de gancho. Informação da ESPN Brasil. Isso aqui eu já falei. Foi um lance maldoso. Tanto é que na jogada o Caio Jorge ele não disputa a bola, não disputa a jogada nenhuma. Ele simplesmente, com o Tressoldi já no ar, ele vai lá e desloca o jogador de uma forma covarde, irresponsável. Então, assim, ele realmente tem que ser denunciado. E o Atlético, olha só, Atlético decide acionar STJD por punição a Caio Jorge
do Cruzeiro. Galo apresentará notícia de infração ao STJD e espera punição a Caio Jorge do Cruzeiro por lance forte com Juan Tressoldi. Né? E tá dizendo, o atleta tomou decisão, vai ao STJD pedir punição ao atacante Caio Jorge do Cruzeiro por empurrão que ocasionou forte queda do zagueiro Juan Tressoldi. No ataque, apurou que o Galo deve apresentar uma notícia de infração disciplinar ainda nessa quarta-feira à Procuradoria do STJD para que ofereçam denúncia contra Caio. Então, tá aí falando sobre o lance, né? O defensor do Atlético caiu no chão e tudo, e já está bem, graças a Deus, tá? A notícia também importante, já está bem. Aí, ó, Juan foi encaminhado ao Hospital Mater Dei para fazer exames, mas não sofreu grave lesão, e aí foi liberado, tudo tranquilo, tá? Graças a Deus. Brax já havia antecipado providências, e aí ontem a gente até trouxe no pós-jogo, né? Trouxemos aí muito rápido, o Rap mandou aí pra gente o vídeo, e o Brax com palavras fortes, e que eu parabenizo ele, porque era necessário. Essas palavras aí mostrando a deslealdade, a maldade no lance que o Atlético não ia deixar barato, né? E realmente o Atlético vai ao STJD, tá aí, né, as palavras do Paulo Brax. Então o Atlético realmente vai buscar o STJD, ele será denunciado e vamos ver. Eu acredito ainda que não vai dar em nada, apesar que tudo aquilo que tem uma comoção, pega o lance do zagueiro do Internacional, ele pegou aquela punição que ninguém achava que ia acontecer, mas como a comoção foi muito grande, né, só quando o Gabriel Peck voltar é que o zagueiro do Internacional vai poder voltar a jogar, a não ser que eles revejam essa punição, né, mas isso aconteceu. Então quando algo tem uma comoção muito grande e a imprensa do eixo tá falando muito sobre isso, e todos, eu assisti vários, todos falando da deslealdade do Caio Jorge, tá? Então assim, ele tá sendo realmente muito detonado, esse lance tá realmente sendo muito comentado pela imprensa. Quem sabe por conta dessa comoção ele não tome uma punição aí exemplar, porque não é o primeiro lance. O Atlético inclusive prepara ao STJD alguns lances do Caio Jorge, né? Aquele, por exemplo, no Ivan Roman, que não é só porque ele apertou a mão do Ivan Roman que estava machucado, não foi só isso não, tá? Ele teve uma chegada forte com o cotovelo no peito do Ivan Roman. Então assim, um jogador desleal. É novo, pode melhorar, pode aprender? Pode, lógico que pode, né? Não, ele pode virar uma pessoa melhor, mas hoje é um atleta desleal. Essa é covarde e desleal, porque o que ele fez com o Tressoldi poderia ter acontecido uma tragédia. E aí, como é que ia ficar? Como é que ia ser se acontece uma tragédia, né? Ele ia tomar uma puniçãozinha e o Tressoldi encerrou a carreira, simples assim? Então não dá pra ficar desse jeito. O Atlético tá certo e ele tem que ser denunciado e tem que ter punição pra ele. Tem que ter punição exemplar pro Caio Jorge. Só que aí, meu amigo, vamos falar algo importante, porque o Caio Jorge, ele vendo todo, né, como é que as coisas estão no caminhar, né, da situação, como ele está sendo criticado, está sendo, como o pessoal fala a palavra, cancelado, enfim, aí nas redes sociais, na imprensa, agora ele voltou atrás, né? Ontem saiu rindo na jogada, todo, né? Ele gosta de falar e tudo. Um dia depois já deu aquela bela arregada e nós vamos trazer aqui. Só antes, deixa o like aí, gente. Se você não curtiu ainda, curte, pô. Deixa o like e bora hypar esse vídeo aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Confere se você tá inscrito. Lembrando que hoje vai ter live eu e Tanaka às 20 horas, hein? Imperdível. Fechou? Bom, vamos lá. Bora mostrar essa arregada do Caio Jorge. Tá aí, ó. Caio Jorge admite que passou do ponto e pede desculpas a Juan Tressoldi. O atacante do Cruzeiro enviou uma mensagem ao zagueiro do Atlético pedindo desculpas pelo lance no clássico de ontem. Caio Jorge reconheceu a pessoas próximas que exagerou e, por isso, fez questão de procurar o rival. Juan ficou muito incomodado por entender que poderia ter sofrido uma lesão grave e, até o momento, não respondeu à mensagem. Pessoas próximas aos dois tentam intermediar uma reconciliação. Caio Jorge está na mira da Procuradoria do STJD e pode ser punido com até 9 jogos de suspensão. Informação aqui do Felipe Silva, da ESPN, tá?
Então, informação por... Gente, essa cena aqui é inacreditável, né? Então, o Caio Jorge pediu desculpas ao Tressoldi. E eu não sei se é de verdade, né? Vamos falar assim, de coração, ou se é por conta da repercussão, ou se porque pessoas próximas cobraram isso dele. Aí eu não sei, não posso dizer. Mas ele pediu desculpas, o Tressoldi até o momento, pelo menos onde eu tô gravando aqui, não saiu nenhuma outra uma novidade, né? Ele não teria respondido ainda, com certeza está bem incomodado, chateado com o que aconteceu, perdeu o clássico, né? E poderia ter tido uma lesão muito grave. Isso é muito importante, tá? Esse pedido de desculpas do Caio Jorge é muito importante porque acaba com a narrativa completamente patética que os cruzeirenses estão adotando nas redes sociais. Não, já me mandaram vídeo do Mariano. Mariano, o que o Mariano tem a ver, cara? Uma cama de gato que o Mariano... Porque isso não foi nem cama de gato. Assistam o lance, não foi cama de gato. O Tressoldi já estava no ar e o Caio Jorge simplesmente vai no corpo dele para deslocar o jogador. Não foi nem cama de gato. O Caio Jorge não disputou a bola. Ele nem estava na disputa da jogada, né? Então, assim, pegaram o lance de Mariano, aí começa a falar de Leandro Donizete. Nossa, mas já me mandaram cada coisa. Já me falaram cada argumento patético para tentar, não, mas veja bem. Só que agora não dá para defender, né? Ficou difícil, porque o próprio Caio Jorge admitiu, né? Ele mesmo admitiu. Olha, gente, eu errei, tá? Vocês estão aí me defendendo, aí falando que não, porque não foi isso, foi aquilo. Mas eu errei, eu passei do ponto, eu exagerei. Então o próprio Caio Jorge tá falando aí, né? Ele mesmo disse, aí mandou mensagem pro Tressoldi, mostrando que exagerou sim, né? E que errou. Mas enfim, tá aí, gente. Na verdade, isso aí não tem muita narrativa não, né? Foi sim covardia, foi sim maldoso do lance, é só assistir, tá? Nem disputa a bola, foi sim maldoso e tanto é que é exatamente o que a imprensa do Eixo, que aqui pode falar assim, é um atleticano, ou então do outro lado é um cruzeirense. Beleza, pega a imprensa do Eixo, vai lá, assista aí, tem vários vídeos no YouTube, pesquisa aí sobre o lance, né? Só Caio Jorge, Tressoldi, pesquisa aí, vai ver. Todos que eu assisti até agora chamando esse lance de covarde, um lance de covardia e maldoso, tá? Então, gente, tá aí. Caio Jorge deu aquela arregada, viu que a situação não tá boa pra ele, mas eu espero que seja punido, tá? Que o Caio Jorge seja punido exemplarmente, porque é um absurdo, porque pra pedir punição pro zagueiro do Internacional, aí foram lá, pediram, né? Beleza, tá tudo certo, o cara teve uma entrada maldosa, e eu acho que quando um zagueiro, um jogador lesiona o outro gravemente, ele também tem que ter uma punição grave. Mas e aí? E o Tressoldi? O Caio Jorge não tem que ser punido porque o Tressoldi está bem? Ah, então beleza. Se ele tá bem, não precisa, né? Agora, se ele não tivesse bem, se ele tivesse que encerrar a carreira dele por algo grave, aí a gente podia pensar na punição. É assim? Não pode ser assim, né? Tá aí, gente. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Comenta aí. Deixe nos comentários. Deixa o like no vídeo se você gostou. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Ele fica aí se você tá inscrito. E às 20 horas eu e Tanaka ao vivo aqui, falando tudo sobre o clássico. Fechou? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, fui!